me ligaram a cobrar. O tema foi proposto pela Daniele Borges essa semana. Eu ainda me sinto muito desconfortável em falar sozinha para uma câmera. Eu me sinto do mesmo jeito quando eu vou na frente de todo mundo e ter que falar na frente de uma multidão. O tema proposto da semana é a decisão do deputado Edson Portillo em permitir a tortura e o sacrifício de animais em cultos religiosos. O deputado Edson Portillo, ele era deputado pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. O Edson Portillo aprovou a Lei 282, já criada em 2003, que permite o sacrifício e a tortura dos animais. Até aí é o que todos têm divulgado. Acontece que há textos que defendem a lei dele, e de certa forma não que defendam a lei dele, mas que entendem o que ele quer dizer. A lei dele permite a liberdade de crença e culto de outras religiões, como as religiões africanas. E a lei impede que os cultos sejam interrompidos e impedidos, entenderam? De qualquer forma, a intenção da lei é de proteger os cultos. Acontece que esses cultos religiosos africanos, ressaltando que os cultos não são... há cultos de outras religiões não africanas que fazem o mesmo, e até pior. Em sua maioria, esses cultos eles usam os animais, eles sacrificam os animais. E antes de sacrificar, sim, eles acabam por torturar. Por exemplo, uma prática é a sangria, de cortar partes dos animais, deles vivos, deixar o sangue escorrer e até que eles morram. Isso em nome de deuses. A lei então protege a tortura e os maltratos dos animais. Não sou contra a prática da religião. Eu acho que, aliás, para algumas pessoas é até saudável e não acho que elas devam ser impedidas. Eu acredito que elas devam ser evoluídas. Essa lei não é de âmbito nacional, ela é de estadual, porque é só esse deputado que quis implantar, entendeu? Não é só ele que vai ter poder de implantar isso no país inteiro. Outro problema é que Hare Krishna. há desculpas de que no dia que essa lei foi votada, houve a decisão de última hora de reunião, uma reunião marcada de última hora, em que compareceram 34 pessoas e 32 votaram a favor da lei e 2 contras. Ou seja, as pessoas que deveriam estar em defesa dos animais não foram dessa reunião. E as que eram contra os animais, né, que eram a favor da lei, foram... Eu me surpreenderia com essa notícia, mas eu já não me surpreendo mais, porque no dia a dia a gente vê que esses tipos de coisa acontecem, né? Se isso acontece com nós, pessoas banais, réis, mortais, comum, lógico que lá no poder acontece esses imprevistos, né, de última hora. Foi totalmente injustificável e justamente por esse ato egoísta, porque se você pensar foi um ato egoísta para ele poder aprovar a lei, esse ato egoísta agora permite o sacrifício de animais em cultos. As religiões, junto com a humanidade, evoluíram. Com essa evolução, elas mudaram uma série de coisas, seus dogmas e crenças. Como, por exemplo, o uso da camisinha no catolicismo. Nossa, que susto! Nossa, que susto! Gente, a minha janela bateu. Não, eu sei que foi o vento, mas eu levei um susto porque parecia que era alguém batendo no vidro. Viu o que dá pra falar desses negócios?
Outros exemplos vem a intolerância da religião. O homossexualismo vem diminuindo muito, apesar de elas ainda não tolerarem, mas vem diminuindo, tá evoluindo, tá um processo em andamento. E vale lembrar o não sacrifício de crianças em outras seitas religiosas, que até onde eu pesquisei e vi os relatos da Índia, há religiões que sacrificam crianças. Então não é de surpreender o sacrifício dos animais, que aliás é tão antigo quanto o sacrifício das crianças. Ver esses relatos de que sim, ainda há sacrifícios de seres humanos em religiões, é de se esperar que seres inferiores, como os animais, sejam sacrificados em nomes de deuses mitológicos. Sim, essa é a minha opinião. Os deuses são tão mitológicos, todos os deuses católicos, os deuses de seitas cristãs, deuses de seitas religiosas africanas, qualquer tipo de deus. Para mim é tão mitológico quanto os deuses gregos e romanos. A minha opinião. A questão é que com tanta informação sobre estudo, com tanta informação, estudo sobre questões humanas e animais, muitos religiosos insistem em ficar o pé numa época e não evoluir, entendeu? Numa época que não existe mais. Como se a religião não fosse flexível, e ela é. Apesar desse país ser um país em que a informação, a maioria da população é escassa e o estudo também é muito escasso, a maioria da população, eu acredito que quem tem acesso ao poder, quem se encontra no poder, tem sim acesso ao estudo e à informação. Aliás, acredito que pessoas que se encontram no poder deveriam procurar o conhecimento. Dessa forma, deveria ser ao menos óbvio a qualidade de ciência, individualidade e ingenuidade dos animais. É como uma criança, se uma criança fosse sequestrada, passasse um estresse terrível e fosse morta sem saber o motivo, o porquê que aquelas pessoas estranhas estão fazendo isso com ela. Que, aliás, é o que acontece quando algumas crianças são sacrificadas em alguns cultos. Essas religiões que necessitam sacrifício dessas criaturas possam arrumar outros meios de cultuar os deuses. Os deuses vão entender. Enfim, então vamos voltar para o assunto do deputado. Eu acho que é uma decisão muito infeliz. Eu não acho que isso seja desculpa para você fazer uma lei que permita o sacrifício dos animais. Não tem nada a ver com preconceito, não tem nada a ver com discriminação religiosa e racial. Tem a ver simplesmente com a nossa compreensão do que se passa com os animais. Eles não são seres inferiores que mereçam ser sacrificados em nome de alguns deuses. Deus não está nem aí para os animais serem sacrificados. Eu acredito que, independentemente de qualquer religião, Deus está aí para as suas atitudes e o que você faz na sua vida, no seu jardim, para você crescer espiritualmente. Voltei no assunto que não tem nada a ver, né? Mas enfim. Para nós veterinários e futuros veterinários, e eu quero dizer os veterinários de verdade e não os ironicamente bons, risonhos e simpáticos que fingem estar preocupados com o bem-estar animal e na verdade estão preocupados com o lucro da fazenda. Para nós e para nossa profissão, que tanto cresce no país, parece até uma desculpa hipócrita de promover o bem-estar do animal. Isso é um ultraje. Vamos então voltar para o estado do Rio Grande do Sul, permitir o sacrifício dos animais num lugar que eu acredito que também seja assim, muito grande a promoção do veterinário, do médico veterinário, é um ultraje, entendeu?
Essa é uma controvérsia de princípios, né? Tá certo isso. Não acho que elas devam ser impedidas, essas religiões. Qualquer um deve ter sim a sua liberdade de crença e de exercer a sua religião. Como disse o Fred em relação ao lixo, nós então temos que conscientizar as pessoas sem desmerecer religião, sem entrar em nenhum desses assuntos que são tão polêmicos, tão pessoais, e esclarecê-las com atitudes, mais com atitudes que palavras, porque eu tenho reparado que a atitude do que você faz no seu meio influencia muito mais do que o que você fala para as outras pessoas. Então, concluindo o pensamento, minha opinião é essa: elas podem evoluir, arrumar outros meios de cultuar os deuses, de agradecê-los, de amá-los, sabe? Existem outros meios, porque... Por quê? E nossos animais não são inferiores, não são menos do que você. Só porque a gente é mais evoluído biologicamente, a gente pensa que nós somos mais do que eles, né? E nós não somos. Nós, aliás, conseguimos ser piores do que eles. E aí, aliás, é um comentário que eu quero fazer. A gente gosta tanto de falar os animais são mais humanos do que nós. Eu odeio isso. Na verdade, eu falava isso até há pouco tempo. Mas um dia eu parei pra pensar, eles não são mais humanos do que nós, porque se eles fossem, eles seriam piores do que nós em relação à ruindade humana. Eles, na verdade, são mais animais do que nós, e eu queria que nós fôssemos mais animais. Não na relação instinto, territorialidade, né? Mas no sentido de exercer um equilíbrio com o nosso mundo. Porque o ser humano, ele busca o excesso e a natureza busca o equilíbrio. Eu acho tão bonito isso, porque a natureza, mesmo a gente tentando tirar esse excesso, ela tenta equilibrar mesmo assim, com muito esforço e muito custo. A Disney, no desenho Pocahontas, Como? ela prega essa igualdade, esse equilíbrio. A Disney, assim, esse desenho já fala para as crianças e para os adultos que assistiram ao desenho que o homem branco mesmo, porque os indígenas, eles se mantêm até hoje, ou tentam se manter até hoje com esse equilíbrio com a natureza, que é tirar o excesso da terra, né? Tirar o máximo dela. Eu acho engraçada essa expressão do John Smith na cena em que ele explica para Pocahontas que ela tem que evoluir. Ele fala, a gente tem que tirar o máximo da terra. E aí ela ensina para ele o quão prejudicial isso é, porque tudo tem vida. Tudo está vivo, tem alma, é um ser. Então é isso. Até segunda que vem. Amanhã é com o Guilherme Dias. Hasta amanhã, né?